Bom, pessoal, dando sequência ao nosso curso de NR10, hoje seguiremos com a aula de número 10, que vai tratar a respeito dos EPIs e EPCs, tá ok? Equipamentos de proteção coletivo e individuais. A norma que trata desse assunto especificamente é a NR6, tá ok? Normalmente quando se faz os treinamentos de NR10, 35, 33 e tal, a NR6 já está embutida nesses treinamentos, porque todos eles falam sobre os EPIs relacionados ao seu respectivo assunto, tá ok? Então a NR10, por exemplo, vai tratar de EPIs específicos das instalações elétricas, mas como existem outros EPIs também que estão relacionados a riscos adicionais, então a gente vai passar por todos eles aqui. Ok? Então, o que é o equipamento de proteção coletiva, EPC? É aquilo que mais de uma pessoa utiliza. Tá bom? Então, o nome já dá para se entender pelo próprio nome. Então, existem alguns equipamentos de proteção que todo mundo utiliza em conjunto. Então, por exemplo, equipamentos de sinalização. Tá bom? Então, os cones de sinalização, fitas de sinalização, normalmente na instalação elétrica, em serviço de eletricidade, são utilizados para poder demarcar o espaço onde vai ser feito o trabalho. Quando você vai demarcar aquelas zonas de risco, zona controlada, que nós vimos algumas aulas anterior, você utiliza também os cones e as fitas de sinalização, tá bom? Para poder demarcar esse local. O eletricista ele tem que saber que a sinalização anda junto com todos os EPIs e todos os procedimentos de trabalho. Porque pessoas que estão fora do trabalho ou não estão participando do trabalho, elas não sabem o que está sendo feito ali. E a gente tem uma tendência à curiosidade muito grande. Se você quer ver o pessoal parar em volta, você começa a abrir um buraco no meio no meio da calçada, as pessoas começam a parar em volta para ver o que está acontecendo lá embaixo. Ou você começa a olhar para cima. Então as pessoas têm curiosidade. Então isso é bem perigoso porque nos trabalhos com eletricidade, se você não demarcar a zona controlada, a zona livre, a zona de risco, você vai estar colocando pessoas que não conhecem do trabalho, você vai estar expondo elas ao risco, tá bom? Quem trabalha em locais onde tem acesso de público, circulação de público, tem que fazer uso dos EPCs de sinalização e de limitação de acesso. Tá bom? Aí tem outros tipos de EPC aí, ó. A grade metálica, tem uma outra que é plástica também, não tem aqui a imagem, mas tem outra que é plástica. A sinalização strobe é para quando você vai fazer trabalho em vias, né, de circulação de automóveis e você precisa que seja identificado o ponto de trabalho a longas distâncias, né? E aí você coloca o strobo que ele fica piscando a luz na ponta do cone. A banqueta isolante normalmente é utilizada quando você vai fazer um trabalho em campo aberto e você precisa de isolação elétrica, tá ok? Manta isolante, cobertura isolante para trabalhos em linhas energizadas. Quando você faz a desenergização e tem alguns pontos ainda que ficam energizados, você faz a isolação com a manta ou cobertura isolante, porque vão ter mais de uma pessoa utilizando esse equipamento, então ele é um equipamento de proteção coletiva. Ok? Com relação a EPIs, é fácil, né? São os equipamentos de proteção individual. Para você que trabalha na área, então, os EPIs que fazem parte da sua rotina de trabalho, eles são bem conhecidos de vocês e vocês com certeza sabem como utilizar e manter ele. Bom, no geral, é assim, o empregador ele tem o dever de fornecer o EPI para o funcionário em boas condições, tá bom? E o trabalhador ele tem obrigação de cuidar dos EPIs. Então, às vezes, nós temos a falsa ideia de que não, quebrou, a empresa tem que trocar, tal. Realmente, quando existe um desgaste por tempo de uso do EPI, a empresa tem que trocar. Agora, existe um item da CLT que ela autoriza a empresa a fazer desconto quando é considerado um mau uso do EPI. Então, o trabalhador tem que tomar cuidado com o seu EPI, tem que cuidar bem dele, tem que higienizar, tá bom? Porque você o utiliza todo dia e muitas horas do dia. Então ele tem que ficar muito bem higienizado, muito bem limpo, muito bem apresentável. Então, os EPIs são inúmeros, eles vamos passar aqui por alguns rapidamente. Na apostila tem a lista completa dos EPIs e talvez tenha até algum outro que você faça uso e não esteja aqui na lista. Bom, então é o artigo 157 da CLT que fala a respeito das obrigações da empresa, né, de providenciar os EPIs. E a 158 da CLT fala a respeito da obrigação dos empregados de utilizarem. Por exemplo, se um trabalhador for pego
trabalhando sem EPIs, ele pode ser mandado embora por conta disso, porque está violando uma norma de segurança, tá bom? Tem algumas empresas até que fazem uso da demissão por justa causa e por conta da, da criticidade desse desvio comportamental. Às vezes a falta de um EPI, ela faz com que o funcionário ele sofra um acidente fatal, né? Tudo por conta de ele não querer ter usado um EPI. Por exemplo, óculos de proteção. Tem situações que o trabalhador não quer usar porque incomoda. Realmente incomoda o óculos de proteção. Agora, o uso de máscara tem sido bem utilizado, incomoda demais da conta, né? E às vezes a pessoa tira. Então, por exemplo, perder um olho trabalhando por conta de incomodar e você não usar o óculos de proteção, ou você não utilizar um capacete, por exemplo, e sofrer a queda de uma ferramenta na cabeça, isso é extremamente complicado porque depois você não tem nem como reclamar. E a empresa ainda pode te mandar embora porque você se expôs ao risco e colocou outras pessoas em risco, tá bom? Proteção da cabeça, então, capacete de proteção tipo aba. Tem vários tipos aí, dependendo da situação. Esse da direita aqui é para quem trabalha ao céu aberto, tá bom? Ele tem uma proteção nas laterais aqui para poder dar uma cobrida em todo a parte do pescoço, o pessoal que trabalha muito no sol. Aí fala um pouco da higienização. Aí você pode olhar na apostila com mais calma, quem tiver alguma dúvida com relação a isso, tá bom? A gente vai passar rapidamente, você já conhece EPIs, ó. Esse com aba frontal e com viseira, utilizar a proteção da cabeça e face em trabalho onde há risco de explosões, né? Que tem projeções de partículas, você utiliza esse aí. Aí fala também a respeito da conservação, proteção dos olhos, da face, então os óculos, tem os tipos de óculos diferentes dependendo da situação e do horário de trabalho, né? Os óculos escuros para ambiente aberto, né? O verde também, o amarelo para quem trabalha à noite, precisa de, de identificação de algumas cores específicas, algum tipo de trabalho que tem essa exigência. O óculos de proteção translúcido é o que a gente mais usa aí no trabalho do dia a dia, o eletricista tem que usar o óculos, em qualquer situação ele tem que usar óculos, tá bom? Mesmo que eu fosse, mas isso aqui não tem nada que possa ser projetado contra o meu olho, tem que usar o óculos, tá bom? O curto-circuito, por exemplo, quando acontece um curto-circuito, existe uma carbonização ali do ponto de curto-circuito e muitas vezes voam fagulhas de cobre, tá bom? E elas voam ainda, elas estão queimando e elas voam contra o olho. Às vezes eu já vi situações de pessoa que perdeu o olho por conta de estar mexendo com solda de eletrônico, por exemplo, porque deu um aquecimento lá, estourou e voou fagulha no olho da pessoa. Proteção auditiva. Com relação à proteção auditiva, existe o protetor auditivo tipo concha. Eles têm os seus níveis de proteção, tá bom? Dependendo do tipo de exposição de ruído que você tem que usar ou esse, ou se não o tipo plug. Não é simplesmente por opção, eu preciso desse, eu gosto mais desse. Não é isso, ele está relacionado ao nível de ruído em que você está exposto. Isso aí você vai encontrar no seu PPRA. No PPRA já foi feita essa medição, essa dosimetria dos ruídos na sua área de trabalho, e lá vai constar qual que é o protetor auricular auditivo correto para você usar nas suas atividades. Proteção respiratória. Então, está relacionado ao tipo de atividade também. Nós estamos passando pela quarentena, então estamos usando máscara por conta do Covid, mas as atividades que necessitam de protetores respiratórios, tem que tomar bastante cuidado com o tipo de partícula que você vai ficar exposto para saber qual que é o tipo de respirador. Não é porque está usando uma máscara de pano contra a Covid que ela uma máscara que serve em qualquer tipo de atividade, por exemplo, pintura, ou vai mexer com algum tipo de gás específico que precisa de máscara específica, tem as máscaras específicas. Então não é qualquer máscara que serve em qualquer tipo de atividade, tá bom? Proteção de membros superiores, então tem as luvas isolantes de borracha. Essas luvas que para quem mexe em subestação, quem trabalha em subestação, cabine, ou faz manobra, ou mexe em painel energizado, então eles têm as suas classes e o valor da tensão que você pode mexer. Então a classe 0, 500 volts, classe 00, 500 volts, classe 0, 1000 e assim vai, tá bom? Até a classe 4 que é 36 kV. É interessante que você
saiba se está realmente usando um EPI correto. Esses EPIs em específico de instalações elétricas, eles precisam ser laudados anualmente, tá bom? Tem que fazer um teste, o cara vem lá com um Hi-Pot, uma empresa específica, ela pega essa luva, ela enche ela de água, coloca lá num recipiente, não sei se você já viu como que é que faz esse teste, é bem interessante, e ele energiza dentro da luva e fora da luva ele vê se tem alguma dispersão de corrente elétrica atravessando a parte de borracha. Ele vai conferir se tem algum ponto de falha de isolação. Tá bom? Muitas vezes isso aí é a diferença entre a vida e a morte. Imagina você estar numa classe 2, por exemplo, trabalhando numa média tensão, de classe 2 aí, fazendo uma manobra, existe uma descarga, você está dependendo da luva para te proteger, e ela está com uma fissura que você não consegue ver a olho nu, é muito pequena, e ela consegue então adentrar para dentro do corpo e fazer conexão com a terra, tá bom? Pode ser fatal, considerando que trata-se de uma média tensão. Aí com relação à higienização, as luvas de proteção também, de cobertura. Essa é a luva de cobertura, né? Um tipo de luva de cobertura que você coloca para poder proteger a luva de borracha, porque a luva de borracha ela protege apenas contra a corrente elétrica. Você não pode usar a luva de borracha para virar massa. Uma vez eu comprei uma luva dessa para um funcionário e eu deixei com ele fazia parte de instalação elétrica e fazia outros serviços e eu chego depois do almoço para trabalhar e ele está lá virando um concreto com a luva, que custa, na época, custava R$ 700. Hoje está muito mais do que isso, era uma luva para média tensão. Então é uma luva extremamente cara, ela precisa de uma proteção externa contra danos mecânicos, tá bom? Que ela não pode ficar exposta a danos mecânicos. É uma luva que tenha resistência, por exemplo, a choques mecânicos. É uma luva só para proteção contra a condução elétrica, tá ok? Então por isso tem que usar luva de cobertura. EPIs são muito caros, tá bom? EPIs de qualidade com CA, que é o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, EPIs realmente são caros. Tem muito EPI chinês no mercado que você compra em loja de 99, mas gente, é só para inglês ver, tá bom? Se você vai comprar um EPI, a primeira coisa que tem que fazer, ele vem marcado o CA dele. Entra na internet e consulta o CA. O CA, ele é de consulta pública. Você pode consultar se o CA está vencido, se realmente existe o CA, se não tem. Às vezes o Ministério do Trabalho já não está mais homologando a marca aquele material, aquele EPI, aí você nem pode usar, tá bom? Porque tem diversos tipos de motivações para você tirar o CA do equipamento de proteção. Pode ser que foi feito algum teste, constatou alguma falha, então assim, tá sem CA, não utilize. O CA vencido, não utilize, nem compre, tá bom? Antes de comprar, confira o CA. Luva de proteção condutiva para quem trabalha em situações que fique ao potencial. Ela é uma luva que passa, é o contrário da isolante, né? Ela passa, ela conecta ao campo elétrico, à condução elétrica, porque está relacionada a um tipo específico de função. Bom, proteção nitrílica para quem trabalha com produto químico, vai manusear algum produto químico e biológico, tem que usar as luvas de proteção de borracha. Também, outra coisa, ela tem validade e ela não pode estar danificada, ok? Mangas de proteção isolante de borracha, para quem trabalha com instalação normalmente em rede elétrica aérea, sem isolação, aquelas redes sem isolação, expostas, tem que utilizar manga, porque além da luva, você fica ainda com os membros superiores, eles ficam expostos, né? O braço fica totalmente exposto ao risco elétrico, tem que usar a manga de proteção isolante. Aí fala com relação à conservação, como que você utiliza ela. Botina de couro, proteção também, né, dos pés contra torção, escoriação, derrapagens. Aí cano médio, cano longo, bota de couro cano longo, bota de couro cano longo. Acho que a foto tá errada aqui, deixa eu ver. Tá errada essa foto aqui. Parece uma bota de... Ah, não é bota de couro mesmo, que tá tão brilhante, tá bonita, né? Quando tá nova é bonita. Vamos lá. Então, calçado de proteção tipo condutivo, é específico para quem também precisa trabalhar aterrado. Por exemplo, se você for trabalhar numa área de ambiente explosivo, a pessoa tem que ficar aterrada o tempo todo. Porque se ela, por acaso, ela se carregar de cargas elétricas e der aquela faísquinha no ambiente de atmosfera explosiva, você já sabe o que vai acontecer, né? Fogos de artifício.
Então, a perneira de segurança para quem trabalha em área rural, que fica exposto a animais peçonhentos. Vestimenta de segurança, aqui está falando sobre essas de sinalização, mas com relação à NR10, as vestimentas específicas para a NR10, elas são as vestimentas de proteção contra propagação de chama. Tá bom? A vestimenta NR10, ela também, eu já tinha falado para vocês, ela tem que ser feito um cálculo de ATPV para saber qual que é o tipo de risco. Se você já está usando uma, provavelmente já foi feito uma análise do risco da sua instalação elétrica e você lá determinou risco 2, risco 4, determinou qual que é o tipo de vestimenta. Aí você não pode achar que a vestimenta vai te proteger do choque elétrico, tá bom? Do arco elétrico. Não, ela não faz isso. Se você tomar um arco elétrico, você vai sentir o arco elétrico. A única coisa que ela faz, ela não deixa propagar a chama. O que acontecia antigamente? Os eletricistas às vezes ficavam expostos a uma situação de arco elétrico e aí o arco elétrico vinha na direção a equalização ao corpo do trabalhador e após o arco elétrico cessar, a roupa pegava fogo. Aí ele se queimava todo por conta da roupa propagar a chama, tá bom? Mas não é uma roupa isolante. Se você colocar roupa e achar que está protegido contra arco elétrico, você vai estar mais exposto ainda ao risco, tá bom? Proteção contra queda, então aí é o cinto de segurança tipo paraquedista, tá bom? Para quem trabalha à altura, todo mundo tem que usar o cinto paraquedista com o talabarte em Y, né? O duplo talabarte, tá bom? Tem que estar funcionando direitinho. O dispositivo trava queda, um tipo de dispositivo para poder, se você for subir numa linha de vida, ele fica escada, por exemplo, você coloca a linha de vida e você conecta ele e vai subindo lá. Tá ok? Então, ó, acima do direito de receber os EPIs, EPCs do empregador, o empregado deve usar e pode ser punido caso descumpra essa obrigatoriedade. Tá ok? Responda as questões, poste no fórum suas dúvidas. O fórum está aberto lá no canal do curso, você pode postar a dúvida, pode comentar alguma coisa, compartilhar a experiência. Se você encontrou algo numa apresentação ou algo que eu falei aqui que não esteja correto também, fale lá, vamos trocar informações aí e aprender junto, ok? Muito obrigado.